Oi, pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá. Hoje, hoje eu não coloquei nem vinheta. Eu tô de mau humor. Tô brincando, pessoal. Não é que eu tô de mau humor, não. Tô apressado, vamos dizer assim. Mas deixa pra lá, vamos lá. Então vamos começar. É, Bom, vou fazer aqui uma recapitulação rápida do que a gente viu, né, na aula passada. A gente estava falando de pontes, né? Então, o que que é uma ponte num grafo, né? Então, uma aresta de um grafo é uma ponte se ela é a única aresta que atravessa algum corte do grafo, tá? Então, para esse grafo aqui, as arestas que são pontes são essas três, né? Então, por exemplo, se eu para eu ver que essa aresta 810 aqui é uma ponte, eu tenho que ver qual é esse corte aqui que tem que essa aqui é a única aresta que atravessa o corte, né? Então vocês lembram que um corte, ele é uma bipartição do conjunto de vértices, né? Então, por exemplo, essa bipartição aqui, ó, colocando 1, 8, 3, 2 e 0 numa parte, colocando o 10, o 4, o 7, o 9, o 5 e o 6 na outra parte, quais vão ser as arestas que atravessam o corte? Só 8 e 10. Ah, então essa aresta é uma ponte, tá bom? Então aí você vai ver que para essas outras arestas aqui, né, também vai ter algum corte. No caso, vamos ver dessa aqui, ó. Então a bipartição aqui seria um numa parte, todos os outros vértices na outra parte. E aí a única aresta que atravessaria o corte seria um 8, tá? Então ela é uma ponte. Aqui, ó, o 4 9. Se eu passar uma linha aqui, ó, né, colocar o 5, o 9 e o 6 numa parte, o resto dos vértices, que os outros vértices, na outra parte, a única aresta que estaria atravessando o corte seria essa 4 9. Ah, então ela é uma ponte, tá bom? Todas as outras arestas aqui do grafo, você vai ver que nenhum corte, não vai ter nenhum corte que ela seria a única aresta que atravessa o corte, tá bom? A gente viu isso na aula passada, né? Aí a gente estudou lá como encontrar as pontes num grafo, né? Aí a gente fez uma adaptação do algoritmo de busca em profundidade, né? Eu estou passando rapidinho aqui, né, pessoal, porque a gente viu isso na aula passada, né? Então a gente fez uma adaptação do algoritmo de busca em profundidade, que ele explorava, né, a seguinte propriedade, que é assim, um arco VW da floresta de busca em profundidade faz parte de uma ponte, C e somente C, não existe arco de retorno que ligue um descendente de W a um ancestral de V, tá bom? Então lembra quando assim, né, quando a gente fala de ponte, a gente está falando de aresta. E aqui pra gente uma aresta é, ela é um par de arcos antiparalelos, tá bom? Então, quando eu falo que um arco faz parte de uma ponte, eu estou olhando para esse arco junto com o parzinho dele aqui, que é o arco antiparalelo, tá bom? Por isso que quando eu falo ó, aresta, aí eu falo que ela é ponte. Quando eu falo arco, aí eu falo que ele faz parte de uma ponte, tá bom? É, Então, vamos ver essa propriedade. Vou pegar um arco aqui, ó, do 8 para o 10, tá? Então, o V, desculpa, V vai ser o 8 e o W vai ser o 10. E aí a gente está olhando para esse arco VW, tá? Que é um arco vermelho, né? Que é o arco da floresta de busca em profundidade. Então, esse arco aqui, né? Aí, como que a gente vê que ele é uma ponte? Bom, porque a gente vai olhar todos os descendentes do W, que seriam todos os descendentes do 10, e vai olhar os ancestrais do V, que seriam os ancestrais do 8. Então, os ancestrais do 8 é o 0, 2 e o 3. Os descendentes do 10, o 4, o 7, o 9, o 5 e o 6. Tá bom? O 1 ficou de fora, que ele não é descendente do 10 e também não é ancestral do 8. Aí, se tivesse um arco de algum desses descendentes aqui do 10 para algum ancestral do 8, isso indicaria que isso não é uma ponte, né? Porque lembra que a ideia da ponte lá é que assim, quando eu corto a ponte, eu não consigo ir de um lado para o outro. Se tivesse esse arco de retorno aí,
ele seria um caminho alternativo, tá bom? Então, ele indicaria, né, ele sozinho não é o caminho, mas ele indicaria que tem um caminho alternativo, portanto, esse arco não ia fazer parte de uma ponte, tá bom? Lembra que tinha lá um pequeno detalhe de que, assim, na verdade, quando a gente fala descendente do W, a gente pode incluir o próprio W, e quando a gente fala ancestral de V, a gente pode incluir o próprio V, só que aí a gente só não pode usar o arco de retorno, esse arco do W para o V, né? Tá bom? Então, se fosse um arco aqui do 10 para qualquer ancestral do 8, aí ele já estaria indicando que isso aqui não é uma ponte. Tá? Ou então, se fosse de algum, por exemplo, do 4 para o 8, né? Aí tudo bem, ele mostraria, né, que isso aqui não é uma ponte. Tá bom? Agora, esse arco de retorno aqui, ele não vai indicar que o arco 8, 10 não é ponte, tá bom? Porque é o arco do pai aqui, né? No caso desculpa, o V como pai do W, né? Certo? Bom, enfim, tem esses detalhezinhos aí, mas a ideia geral era essa, né? E aí eu espero que vocês lembrem aí disso na aula passada, né? Aí a gente estava dizendo que assim, um grafo ele é aresta biconexo ou então dois aresta conexo se for conexo e não tiver pontos, tá bom? E aí, assim, um fato básico importante aqui: um grafo é aresta biconexo se e somente se para cada par ST de seus vértices existem pelo menos dois caminhos de SAT sem arestas em comum, tá? Por exemplo, esse grafo aqui, tá? Então esse é um grafo aresta biconexo. Então, se eu pegar quaisquer dois vértices, eu tenho que encontrar aqui dois caminhos que não tem nenhuma aresta em comum, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, pegar os que estão mais longe aqui, vai o 0 e o 6, tá? Então, um caminho do 0 para o 6, ó, eu venho aqui por cima, ó, do 0 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6. Outro caminho, do 0 para o 3, do 3 para o 8, do 8 para o 10, do 10 para o 4, do 4 para o 9, do 9 para o 6. Esses caminhos, eles têm o vértice 4 em comum, né? Os dois passam pelo vértice 4. Mas aresta em comum, eles não têm nenhum, tá bom? Então, se eu arrancar qualquer aresta desse grafo, eu ainda vou ter caminho do 0 para o 6, porque eu vi que eu tenho dois caminhos que não têm aresta em comum, né? Então, se eu arrancar qualquer aresta do grafo, né, se ela estiver fora desses caminhos, aí que não vai atrapalhar em nada o caminho do 0 para o 6. Se eu arrancar alguma que estava em um desses dois caminhos, eu ainda vou ter o outro caminho, tá? Então, arrancar uma aresta qualquer do grafo não vai cortar a conexidade, não vai cortar a conexão do 0 para o 6, tá bom? E aí, se isso vale para todo par de vértices no grafo, então eu vou dizer que ele é aresta biconexo, tá bom? É, e isso assim, lembra que a gente pensando em alguma aplicação, né? Porque assim, grafo também é um negócio legal que tem bastante aplicação de grafo, né? Então imagina que você quer é uma rede de computadores, né? Então assim, cada vértice aqui é um computador e aí tem aresta entre eles se eles têm um link direto entre eles, né? Eles conversam um diretamente com o outro. Então para você mandar uma mensagem entre duas máquinas, você tem que ter algum caminho entre elas, tá? Então esse grafo aqui é conexo, certo? Então significa que eu consigo, todo mundo enxerga todo mundo aqui, né? Se eu quiser mandar mensagem, eu vou encontrar algum caminho aí, tá bom? Os protocolos de rede lá, eles sabem rotear isso aqui, encontrar, né, uma rota para a mensagem sair aí da origem e alcançar o destino. Aí você quer que a sua rede ela tenha uma certa robustez, que é assim, se der algum problema em um link, a rede ainda continua funcionando, tá? Então, quando o grafo é biconexo, né? Então, quando o grafo é biconexo, qualquer link que cair não afeta a rede, tá bom? Agora, se cair dois links, aí pode ser que afete a rede, tá bom? Se você der azar. Se você der sorte, né? Sei lá, se você cortar esse link aqui, ó, do 4 para o 5 e o do 5 para o 9, a rede ainda vai continuar conexa, né? Só que se você der azar, se você cortar aqui ó, 1 para o 4 e o 8 para o 10,
aí você desconectou a rede, tá bom? Mas aí para você quebrar a rede aqui, você vai ter que quebrar dois links, tá bom? Você poderia estender esse conceito, tá, de dois aresta conexo para três aresta conexo ou K aresta conexo para qualquer K que você quiser, tá? E aí esse K aresta conexo significaria que para quebrar a conexidade da rede, você teria que quebrar no mínimo K links, tá bom? Beleza. Então vamos para a aula de hoje. A gente vai falar de articulações e biconexão. Não, a gente falou lá, eu estava falando de aresta biconexão, né? Agora é biconexão, não tem a ver com aresta. Então vamos ver aqui, ó. O que é uma articulação, tá? Ou então vértice de corte também, que a gente pode chamar. Então, uma articulação de um grafo é um vértice cuja remoção aumenta o número de componentes, tá bom? Então, o mesmo, é um conceito parecido com o que a gente viu antes, só que agora você vai pensar que de repente vai cair um computador da rede. Então, se um computador falhar, aí os outros que vão continuar, eles vão estar conexos ainda? Ou vai perder conectividade aí? Né? Então, ó, dá uma pausada no vídeo, vê se você consegue descobrir quais são as articulações desse grafo aqui, tá bom? Então vai lá, pausa aí o vídeo. E agora eu vou assumir que você pausou, pensou, e eu espero que você tenha descoberto aí que as articulações desse grafo aqui são esses dois vértices aqui, tá bom? Ou seja, se eu remover o 8, aí, obviamente que assim, né? Quando eu removo um vértice, eu vou remover as arestas que incidem nele, certo? Porque num grafo, uma aresta ela tem que ter duas pontas, né? Eu não posso ter uma aresta aqui com ponta no 4 e outra ponta, né, para lugar nenhum, tá? Então, quando eu removo um vértice, eu estou removendo as arestas também, tá? Então, se cair essa máquina aqui 8, eu não vou conseguir mais mandar mensagem, por exemplo, do 2 para o 1. Tá? Porque todas as mensagens que iam do 2 para o 1, elas passavam pelo 8. Elas precisavam do 8. Caiu o 8, morreu a conexão aqui do 2 para o 1. Então o 8 é uma articulação, tá? Ou então vértice de corte. Mesma coisa o 4, tá? Então aqui no caso, ó, só para seguir a definição, né? Ele fala que aumenta o número de componentes. Então esse grafo aqui era conexo, então ele tinha uma componente só, tá? Quando eu arranquei o 8, ele vai ficar com duas componentes, né? Vai ficar com essa componente, né, que tem o 2, o 0 e o 3, e a outra componente que vai ter o 10, o 4, o 1, você vai ter todo o resto, né? Tá bom? Então ele vai ficar com duas componentes, tá? Então o 8 é um vértice de corte. O 4, se eu arrancar o 4, aí o que sobra vai ser três componentes, né? O 4 componentes, né? Se eu arrancar o 4, ó, uma componente vai ser o 596, vai ser uma componente. O 1 vai ser uma outra componente. Não, são três, eu tinha falado 4, são três. Aí a outra componente vai ficar o 7, o 10, o 8, o 2, o 0 e o 3. Tá bom? Vocês lembram o que é uma componente, né? É um conjunto maximal de vértices em que há caminho de todo mundo para todo mundo, tá bom? Então, se eu tirar o 4, antes o grafo tinha uma componente só. Arrancando o 4, o vértice 4, o grafo vai ficar com 3 componentes, então aumentou o número de componentes. Então, o 4 é uma articulação. Beleza, e aí o resto aqui, nenhum outro vértice vai gerar isso, tá? Se eu tirar, sei lá, o 1, o que sobra vai ser uma componente só, tá bom? Isso vai valer para todos os outros vértices aí desse grafo, tá bom? E aí agora, problema, né? Como encontrar as articulações de um grafo, né? Solução, tá? Exercício. Vai ficar como exercício para vocês, tá bom? Obviamente tem uma dica já, né, para o exercício, que é assim, basicamente você vai adaptar o algoritmo lá que encontrava pontes, tá bom? A ideia é bem parecida, mas obviamente que tem aí alguma modificaçãozinha, mas enfim. Só aqui de curiosidade, ó,
no capítulo, no Cormen, né? O exercício 22.2, ele pede justamente para você, ele tá relacionado com isso aqui, né? Com encontrar as articulações no grafo, tá bom? Então, nesse exercício 22.2, que na edição que eu tô aqui está na página 443, tá? Aí ele tem vários itens, o exercício, mas os itens A e B, eles já tem ali, ó, as propriedades principais ali que você precisa sacar para conseguir resolver esse exercício aqui, tá bom? Então fica aí como lição de casa, tá? Tá bom. Aí pensando agora então nesses vértices de corte, vamos agora falar dessa definição aqui. O que é a biconexão, né? Então um grafo é biconexo ou então dois conexo, né? Se é conexo e não tem articulações, tá bom? Então a mesma definição lá com ponte, só que com ponte a gente falava que era aresta biconexo, né? Ou então dois aresta conexo, se ele não tivesse pontes, né? E se ele fosse conexo, né? E não tivesse pontes. Agora, com vértice, a gente não vai pôr o vértice aqui no nome, tá? Então não vai ser vértice biconexo ou dois vértices conexo, vai ser só biconexo e dois conexo, tá bom? Essas nomenclaturas de grafo não são padronizadas, tá? Então pode ser que em algum livro aí você encontre, por exemplo, vai vértice biconexo, poderia encontrar, tá bom? Quanto a isso não há problema, tá? É só o importante é assim, a gente definir as coisas e depois seguir com aquela definição que a gente fez, tá? E obviamente que quanto mais consenso tiver, né, na literatura é melhor, tá? Mas a literatura de teoria dos grafos, ela não é totalmente uniformizada não, tá bom? Beleza. Fato básico. Um grafo é biconexo se e somente se, para cada par ST de vértices, existem pelo menos dois caminhos de S a T sem vértices internos em comum, tá bom? Então é algo parecido quando a gente falava de dois aresta conexo, né? Que tinha que ter dois caminhos que não tinham nenhuma aresta em comum. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai ter que ter pelo menos dois caminhos que não tem vértices em comum, né? Em vez de aresta, agora vai ser vértice, tá bom? E aí tem que ser o vértice interno, né? Porque assim, o caminho começa, os dois caminhos, né? Eles têm que começar e terminar. Os dois começam no mesmo vértice e terminam no mesmo vértice. Então, eles vão ter esses dois vértices em comum. Mas então, fora essas que a gente chama das pontas, né, do caminho, os vértices internos, aí sim, não pode ter nenhum vértice interno em comum, tá bom? Beleza, tá? Então é tudo bem parecido lá quando fala de ponte ou quando fala de articulação, só fica esse exercício aí para vocês fazerem, tá? E aí agora vamos mudar um pouco de assunto, tá? A gente estava falando de componentes, né? Em grafos não orientados, né? Agora, e como que fica esse conceito quando a gente fala de digrafos, né? Que são os grafos orientados, né? Aí a gente vai ter um conceito ligeiramente aqui. A ideia é parecida, mas a definição é um pouquinho diferente, que é o componente fortemente conexo, tá? Então, primeiro vamos definir o que é um digrafo fortemente conexo, né? Então, assim, ó, um digrafo ele é fortemente conexo se e somente se, para cada par de vértices ST, existem caminhos de S a T e de T a S. Tá? Então tem o caminho de ida e tem o caminho de volta. Tá? Porque, assim, no grafo não orientado, se você falar tem caminho de S para T, como não é orientado, então você pode usar o caminho nas duas direções, né? Para ir de S a T e também de T para S. Agora, no digrafo, que é orientado, né? A existência de um caminho de S a T não implica na existência de um caminho de T a S, tá? Pode ser que tenha o caminho de S a T e não tenha do T para o S, tá? Então agora a gente vai falar que ele é fortemente conexo quando para cada par de vértices você vai ter o caminho de ida e o caminho de volta, tá bom? Então esse digrafo aqui, ó, ele é fortemente conexo, tá? Então se a gente pegar qualquer par de vértices aqui
vai ter que ter o caminho de ida e o de volta. Então vamos pegar aqui, ó, pegar de novo os mais longes aqui, ó, os mais distantes. Pegar o 5 e o 8, vai? Então tem que ter um caminho indo do 5 para o 8 e o outro caminho do 8 para o 5. Tá? Então vamos ver, ó, do 5 para o 8. Ó. Então vou sair aqui do 5, ó, vou para o 3, vou para o 2, vou para o 9 e vou para o 8. Beleza, consegui chegar no 8. Agora vamos um caminho de volta aqui, ó. Então do 8 eu vou para o 10, depois para o 9, depois para o 6, depois para o 0, depois para o 2, depois para o 4, depois para o 5. Consegui voltar, dei uma volta aqui do caramba, mas consegui, tá? Então tem o caminho do 5 para o 8 e tenho do 8 para o 5. E aí isso aí, se eu pegar qualquer par de vértices aqui e eu tiver o caminho de ida e tiver o de volta, então esse digrafo vai ser fortemente conexo. Tá bom? Então reza a lenda aí que esse grafo é fortemente conexo. Eu não vou testar todos aqui, senão a aula vai ficar com 2 horas de vídeo, né? Tá bom, então isso quando o grafo todo é fortemente conexo. Agora vamos aplicar esse conceito quando ele tem alguns pedaços ali que são fortemente conexos, né? Às vezes ele não é todo fortemente conexo, mas ele tem alguns pedaços, né? Que aí a gente vai chamar de componentes, né? Então, um componente aqui eu também assim é masculino, né? Às vezes eu falo a componente, né? Mas aqui é o componente, tá bom? Então não estranha se eu às vezes falar a componente, depois eu falar o componente, tanto faz, tá bom? Acho que no alemão, né? Eu não falo alemão, mas eu já escutei falar que assim no alemão não tem o neutro, né? Então aqui no português tudo masculino e feminino, não tem o neutro, né? No alemão tem o neutro, tá? Então isso aqui teria que ser neutro, né? Mas enfim, vamos lá. Então um componente fortemente conexo é um conjunto maximal de vértices W, tal que o digrafo induzido por W é fortemente conexo, tá bom? Então esse digrafo aqui, ó, ele está dizendo aqui que ele tem 4 componentes fortemente conexos. Pausa o vídeo aí, vê se você consegue descobrir quais são esses 4 componentes fortemente conexos, enquanto eu tomo a minha água aqui. Bom, beleza, vou assumir que você já pausou o vídeo, que você já fez aí os seus testes aí no papel e tomara que você tenha descoberto que são esses 4 componentes aqui, tá bom? Então vamos ver aqui o mais fácil primeiro, ó, o que só tem um aqui, ó. Então bom, só tem um, beleza, né? É trivial, né? Isso aqui acho que tudo bem, vai. É um componente fortemente conexo, tá? Na verdade, assim, a única coisa porque assim, tem 2 coisas que a gente tem que checar, né? Com relação ao componente fortemente conexo. Uma é se tem caminho de todo mundo para todo mundo. Então, para esse aqui é fácil, né? Um vértice só, então tem caminho de todo mundo para todo mundo. Agora, outra coisa que a gente tem que olhar é que ele é um conjunto maximal, tá? Então, assim, eu não consigo colocar, vocês têm que lembrar, tá, pessoal, que o que significa alguma coisa ser maximal, tá bom? Não confunda maximal com máximo, tá? Inclusive, infelizmente, aqui no livro do Cormen, na tradução, eles tem algumas partes aqui que eles confundem máximo com maximal, tá? Se você estiver consultando o livro do Cormen, nesse capítulo aqui mesmo, em alguns lugares lá onde aparece máximo, na verdade é maximal, tá bom? Então, o que é maximal, tá? O maximal é... Mas também, ó, pessoal, tá, assim, não tô querendo fazer nenhuma crítica dura à tradução do livro, não, tá? Porque às vezes a tradução das coisas também não é uma coisa fácil de fazer, tá? Mas eu só estou tentando falar assim, o que é o padrão que a gente vê assim na maior parte dos lugares aí, no IME, em qualquer lugar, assim, o padrão é ter essa diferenciação aí de máximo e maximal da forma como eu estou explicando para vocês, tá bom? Então, beleza. Então, o que é uma coisa ser maximal, tá? É assim, então eu não conseguiria colocar nenhum vértice junto aqui, ó, do 1, né? De forma que eu conseguisse ter essas propriedades aqui. O maximal é sempre com relação a alguma propriedade, tá? Então, se eu tenho um certo conjunto
ele atende uma certa propriedade. Aí eu quero que ele seja um conjunto maximal que atende essa certa propriedade. Ah, então eu não posso inchar esse conjunto, eu não posso adicionar elementos lá, senão eu quebro a propriedade. Tá? Se eu conseguir adicionar mais elementos nesse conjunto sem quebrar a propriedade de interesse, então o conjunto não era maximal, tá bom? Então aqui no caso, qual que é a propriedade de interesse? É todo mundo tá ligado com todo mundo, né? Eu tenho o caminho de ida e de volta entre todos os pares de vértices. Então, se eu adicionar mais elementos aqui nesse 1, eu não vou conseguir adicionar e manter essa propriedade de ter caminho indo e voltando de todo mundo para todo mundo. Então ele é maximal, tá bom? É claro que assim, né? Não é tão fácil ver isso, né? Quer dizer, não, até que é, né? Se eu colocasse o 0, eu já não conseguiria ir para o 0. O 1 não está indo para ninguém, né? Então qualquer um que eu colocar junto com 1, eu não vou conseguir ir do 1 para aquele cara. Então, né, é maximal, tá? O conjunto. Então, essa aqui é uma componente fortemente conexa. A outra componente fortemente conexa, o 7 e o 8, tá? Então, assim, tem caminho do 7 para o 8 e do 8 para o 7. Então, beleza. E aqui eu não consigo colocar mais ninguém, porque se eu colocasse, tipo, qualquer um que está aqui no amarelo, ó, pegasse qualquer um daqui, ó, colocasse junto, eu conseguiria ir do 7 para esse cara, mas não conseguiria voltar, tá? Porque eu, né, acho que eu espero que vocês consigam ver isso que eu estou falando, tá? Então, se eu pegar qualquer vértice aqui, ó, que está no amarelo, no vermelho ou nesse azul, e eu quiser encontrar um caminho dele para o 7, não vai ter, tá bom? Você vê que tem esse corte aqui, ó, que o 7 e o 8 fica de um lado e todo o resto do outro, e só tem arco indo na contramão, né? Aquele argumento lá que a gente já conhece. Então, ou seja, o conjunto é maximal mesmo, tá? Outra componente, 9, 10, 12 e 11, tá? Tem caminho de todo mundo para todo mundo aqui, ó, sei lá, do 10 para o 11, ó. Vamos ver qual é o caminho, ó. Vai do 10, vai para o 12, depois para o 9, depois para o 11. Depois para voltar, do 11 vai para o 12, aí volta para o 9 e aí vai para o 10. Então tem do 10 para o 11 e tem do 11 para o 10. E aí se eu for olhar de todo mundo para todo mundo, vai ter o caminho indo e o caminho voltando. Aí eu tenho que ver que esse conjunto é maximal, né? Se você olhar para o corte, ó, o corte em que tem só o amarelo, os vértices amarelos estão numa parte, o resto está na outra, você vai ver que tem aquele argumento do corte lá, que todos os arcos estão na contramão, né? Então qualquer vértice que eu quiser ter caminho do amarelo para esse outro vértice não vai dar, porque os arcos vão estar tudo na contramão, tá? Então o conjunto é maximal. E aí, por último, o conjunto vermelho todo aqui, né? Então tem caminho de todo mundo para todo mundo, caminho indo e voltando, e o conjunto é maximal, tá bom? Eu não vou olhar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Tá bom? Então esse digrafo tem essas 4 componentes aí fortemente conexas. Problema: encontrar, né, as componentes fortemente conexas de um certo digrafo aí, de um dado digrafo. E aí, como é que a gente resolve, né? Aí, ó, a saída, né, do problema, a gente vai querer dar a saída num vetor, né? Então, o vetor SC com S de strongly e o C connected, né? Então, strongly connected. Nesse vetor, a gente vai colocar o rótulo indicando para cada vértice qual é o rótulo do componente fortemente conexo que ele pertence, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o 9, o 10, o 11 e o 12, que é amarelo aqui, ó, eles estão no componente rotulado com 0, tá bom? Aí o componente rotulado com 1 é o que tem só o 1. O componente rotulado com 2 é o vermelho. Deixa eu ver se tem cor aqui. Ah, tem cor aqui para me ajudar. Então, o componente vermelho, tá tudo rotulado com 2. E aí, esse componente ciano é o 7 e 8, né? Rotulado com 3, tá bom? Esse rótulo, obviamente, que você poderia permutar aqui os valores. O que importa é que, para saber se dois vértices estão no mesmo componente, eles têm que ter o mesmo rótulo, tá bom? É a mesma coisa que a gente fez, né, naquele algoritmo
contava lá quantos componentes tinha um grafo conexo. Quer dizer, desculpa, não é um grafo conexo, um grafo qualquer, né? O grafo conexo só vai ter um componente. Mas um grafo qualquer, ele fazia isso, né? Ele rotulava aqui, indicava em qual componente estava cada vértice, tá bom? Só que aí a gente resolveu esse problema para grafos não orientados. Agora a gente está falando de componentes fortemente conexas, e aí então a gente quer resolver o problema para digrafos, né? Para grafos orientados. Beleza? É, E aí, como que a gente resolve? Vou pedir de novo, pausa um pouco o vídeo e pensa um pouco, que eu acho que esse é um exercício importante de fazer. Então, pausa um pouco o teu vídeo, vê se você consegue encontrar um algoritmo. Eu tô tomando a minha aguinha aqui. Eu acho que eu vou parar o meu vídeo aqui, eu vou carregar a minha água e aí eu continuo no próximo vídeo aqui.